Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora arrumar aqui as madeixas da Rapunzel aqui de novo, né? Então vamos lá. Nos dois vídeos anteriores eu falei sobre a média e no vídeo anterior, inclusive, eu falei sobre o problema da média, né? Que a média ela é muito influenciada pelos valores os quais nós temos aqui e ela é muito influenciada principalmente por valores extremos, que são os outliers. Então, assim como eu mostrei aqui a média que nós tínhamos aqui, né? Graças ao fato de eu ter colocado um salário muito grande, né, eu ter feito aqui, eu somei 10 salários diferentes, eu coloquei 1.500 aqui, a minha média foi para 3,15 e vocês podem ver que eu não tenho nenhum valor que é de 3.015, ok? Eu não tenho nenhum valor, não tenho nenhum salário que é de 3.015. Então vamos lá, e no final acabou ficando 3,15. Então é o seguinte, agora nós vamos usar uma outra, né, que chama de mediana, perdão. A moda é a próxima. Mediana. O que é a mediana? Eu simplesmente o valor médio, o valor do meio da minha distribuição. Que é muitíssimo difícil de vocês pegarem, né? É muito que nós temos o que para a gente tirar a mediana? Nós temos para tirar de uma distribuição ímpar e de uma distribuição par. Vamos começar com a ímpar primeiro. A ímpar é o seguinte, se eu tiver uma quantidade ímpar de valores, eu simplesmente pego o valor do meio. Mas primeiro de tudo, eu tenho que ordenar esses valores. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é ordenar. Então como que eu ordeno? Vamos pegar esses 5 salários aqui, beleza? Para a gente tirar a mediana. E eu escrevi todo torto esse bagulho aqui, peraí. Pronto, agora tá menos feio. Então vamos lá, qual que é a ordem que eu tenho aqui? Eu tenho 1.500, eu tenho 2.000, 2.200 neste caso, né? 2.200. Eu tenho 3.000, tenho 4.200, 200 e tenho 5.000. Ok, qual que é o valor do meio? Metade, o valor que está no meio de 5 é o 3. Vou ter 2 para a esquerda, vou ter 2 para a direita. Está ordenado ascendente numericamente, beleza? Então qual que é o valor do meio? 3.000. Então a mediana deste caso aqui é 3.000. Então vamos pegar o caso das crianças aqui. Então vamos ordenar esses números. Beleza? Então vamos ordenar. Tá, pode ver que está muito maravilhoso aqui os números. Né? Então, por exemplo, eu não faço uma soma. Eu simplesmente ordeno, pego o valor do meio, porque afinal de contas nós temos 5. 5 é um valor ímpar, 2 para a esquerda, 2 para a direita. Esse valor do meio é a mediana. Então vamos lá. Qual que é a ordem? A ordem é 30, 43, 45, beleza? Então eu tenho 30, 43, 45, 60 e 110. Beleza. Então nós temos aqui 2 para a esquerda, que nós ignoraremos, 2 para a direita, que nós ignoraremos, e pegaremos o valor do meio, que é o 45. Então vocês podem ver que, ao contrário de eu ter um valor muito grande, né? Então vamos tirar a média desse daqui novamente, só para a gente poder ver. Então, por exemplo, aqui eu tenho lá 45 mais 60. Em si, quando a gente está tirando a média, não importa muita ordem. Importa é só que nós caraca, fugiu a palavra. Que nós façamos, pronto, vou mudar, que nós façamos a soma. Dane-se se ela se vai ser ascendente, se vai ser do menor para o maior, se é do menor para o menor, decrescente, ascendente, tanto faz. O importante é que nós façamos a soma dos valores e dividimos esse valor, né, o resultante, pela quantidade de números. Ai, coceirinha no ouvido, esses cabelos às vezes me pegam no meu ouvido e fica coçando. 45 mais 60 mais 43 mais 30 mais 110. Aí eu vou ter um valor, 288 dividido por 5, que é a quantidade. 45, só ver se eu somei tudo. 45, 60, 43, 30, 110. Eu vou dividir por 5. 57,6. Então, olha a diferença. Eu tenho 57,6 se eu tenho esse 110 e eu tenho 45, né, que é a minha mediana. Então, vocês podem ver que a mediana ela bate mais com a minha distribuição atual que eu tenho. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui a mediana. Então, vocês viram que se for ímpar, ordene elas, tanto faz se é ascendente, descendente, não precisa se preocupar. E você pega exatamente o valor do meio, principalmente se for ímpar, beleza? Se for ímpar, não tem tanto problema. Agora, se for par, é um pouco diferente. Então, por exemplo, vamos pegar aquela distribuição que eu fiz dos valores muito grandes, né? Então, vamos colocar aqui
Eu vou deixar aqui no outro monitor, tá bom? Para eu poder ver os números. Então, vou colocar aqui 1.500, 1.500. Vou colocar aqui um outro valor que é 1.750. Beleza? Vou colocar aqui 2.000. 2.000. Vou colocar um 2.200. Aí vou colocar mais um... Vamos colocar mais um 1.500 aqui na esquerda. 1.500. E vou colocar o 15.000. Nossa, que zero feio. 0, 0, 0. Preciso fazer a barba aqui. Tá coçando minha cara aqui. Então, 1.500, 2.200, 2.000, 1.750, 1.500, 1.500. Beleza? Então, o que eu faço aqui quando... deixa eu colocar um outro, né? Porque aqui são 3, aqui são 6. Não, tá certo. Então, como que eu faço agora se eu tenho uma quantidade par de números? Veja que eles já estão ordenados. Quando eu tenho uma quantidade par, eu faço o quê? Eu pego os valores do meio, então neste caso é o 1.750 e o 2.000, e eu faço o quê? Eu tiro a média desses dois valores. Então vai ser 1.750 mais 2.000. Como eu tenho dois valores, esses valores vão ser divididos por 2. Né? Então vai dar quanto? Vai dar 3.750 dividido por 2. Não vou errar não, porque você não vai errar. Então 1.750 mais 2.000 vai dar 3.750 dividido por 2. 1.875. Então, a mediana desses meus salários, 1.875. 1.875? 1.875. Então, veja que eu tirando a mediana, ela é muito mais condizente do que aqueles 3.000 e pouco que apareceram graças a esse 15.000 que tem aí no meio. Então, assim, qual que é a vantagem de você tirar uma média? A média ela é mais fácil e ela é mais compreensível para a galera pegar. Qual que é o problema da média? A média é que se tiver valores muito grandes no meio, você vai ter problema. Esses valores muito grandes ou muito pequenos, eles vão influenciar na média. Tá bom? Pode arrastar a média para cima ou pode arrastar a média para baixo. Qual que é a vantagem da mediana? A mediana você está pegando o ponto médio mesmo da sua distribuição. Aquele ali é a média. Se for no número ímpar, aquela é a média mesmo. Se for no número par, né, quando eu digo número par, eu digo um valor de distribuição. Se você vê que é um número ímpar, então eu tenho 7, tenho 11, tenho 43, eu ia falar 46, 43 números, então eu simplesmente vou pegar o meio ali. Se eu tenho a quantidade, se eu tenho uma quantidade par, eu tiro a média desses dois valores que estão no meio, ok? E na mediana, salvo pouquíssimos casos, tá bom? Você vai ter um valor bem melhor, tá? Você vai ter a média ali no meio mesmo. Você vai ter o valor central. Às vezes ocorre em casos muitíssimo extremos, né? Então vamos dizer que, por exemplo, eu tenho 3 funcionários aqui de um lado e tenho 3 diretores. Então os 3 estarão ganhando 15.000, né? Então eu vou ter 7.750 mais 15.000 dividido por 2, né? Então, salvo pouquíssimos casos, tá bom? Com a mediana você pega o valor central mesmo da sua distribuição. Beleza? Eu não vejo muita desvantagem numa mediana. Ok? Em outros cálculos não dá para você usar mediana. Beleza, meus queridos e minhas queridas? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.